Bom dia, queridos irmãos. Meu nome é Magda Bordim, sou trabalhadora desta casa, da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Alegre. Hoje aqui nos encontramos com o nosso irmão, trabalhador, o nosso colega de trabalho, Silon, e juntos vamos refletir hoje sobre as questões da pandemia, do isolamento social e as repercussões deste evento em nossas vidas. Inicialmente, vamos buscar elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, o nosso amado Mestre, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso amorável patrono Bezerra de Menezes e sua pleiade de espíritos benfeitores. E com a certeza do teu amor em nós, Senhor, agradecidos estamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Permanecendo em paz, na profunda paz espiritual. E assim, amados irmãos, iniciemos, pois, com o refrigério da alma, com a gratidão deste momento, trazendo a palavra do nosso querido e amado irmão, que aqui se encontra para dar sua contribuição das suas experiências e vivências neste processo, onde os efeitos da pandemia, o isolamento social, que é um dos eventos que impactou as nossas vidas, alterando as nossas dinâmicas familiares, trazendo insegurança, desajustes profissionais, além de mudanças significativas em nossas vidas, gerando instabilidade e insegurança. Amigo Silon, prazer estar conosco. Como foi passar por esse processo? Olá, estejamos todos em paz. É sempre uma alegria aqui estar e falar para todos os corações, amigos, amorosos e muitas vezes necessitados, como todos nós somos. Nós, em particular, apesar de todas as dificuldades que todos sofremos, nós passamos bem, porque nós embasamos naquilo que o Consolador nos traz. Porque ele nos ensina que o conhecimento do Espiritismo não nos livra das nossas expiações, das nossas provas, e sim nos agrega um pouco mais de responsabilidade. Então, nós podemos dizer que o aspecto religioso da doutrina dos Espíritos nos segurou, nos formatou a convicção na imortalidade. E isto fez com que nós resistíssemos com serenidade, com a certeza de que não existe efeito sem causa. Então, sabemos que isso chegou porque havia a necessidade de chegar e que nós estamos
em curso nesse processo por alguma razão. E acreditamos que o esclarecimento que o Espiritismo nos trouxe é para nós vivenciarmos esses momentos de dificuldade. O aspecto religioso, ou a religião em si, ela nos serve, ela nos fortalece nos momentos de grandes dificuldades. Então nós nos unimos familiarmente, um apoiando o outro. Tenho uma família maravilhosa. Aliás, isso aqui é um aspecto particular, familiar, mas eu agradeço sempre a espiritualidade maior e aos espíritos que aceitaram estar comigo nesta jornada. Porque eles só me trazem felicidade. Então, nós ficamos assim, mais de anos sem nos vermos, apenas fazendo estas chamadas, videochamadas. Mas o amor, ele continuou, né, se fortalecendo. Sim, já existia uma base construída familiarmente, né? Havia já um preparo prévio, né, que possibilitou que vocês tivessem, neste momento de distanciamento físico, né, já construído uma relação espiritual de afeto, de compreensão, de sustentação familiar, que este momento de isolamento físico só deixou à mostra todo o trabalho anteriormente realizado, né, Silon? Realmente nós vimos, convivemos com pessoas em torno de nós, atendemos muitos companheiros, inclusive espíritas, no telefone, pedindo uma explicação, pedindo um apoio, já auxiliando a resolver um problema que a gente imediatamente diz, olha, esse trabalho, esse tipo de situação, ele é para o atendimento fraterno da casa, enfim, tal, mas a gente nunca se negou a dar esse apoio, né, trazer esse equilíbrio, né, para a pessoa, porque às vezes basta tu ouvir. Então, isso ajudou muito e nos deu aquela certeza assim, de que todo esse processo ele chegou, né? Porque a gente sabe que a evolução da humanidade, segundo o próprio Kardec, ela se dá de duas maneiras, né? Duas maneiras. A primeira é aquele crescimento assim, mudança de hábitos, mudança de cultura, o crescimento da arte, da religião, a modificação moral que cada um vai assumindo individualmente, mas esse processo ele é lento. Ele demora séculos para que tu vá sentindo a diferença na sociedade. Mas a gente sabe também que quando nós nos atrasamos um pouco, a espiritualidade toma outras medidas que, se tu olhar pelo viés materialista, é de calamidade, é de sofrimento, é de prejuízos, mas aquele que já convive com a ideia da imortalidade, aquele que sabe que é um espírito imortal, que temporariamente está no corpo físico, fazendo um curso de aperfeiçoamento, ele sabe que os valores são outros. Ele sabe que os valores são outros. Então, ele olha
né, de uma maneira mais ampla, mais espiritual. E esta pandemia colocou toda a sociedade de joelhos. E aí nós entendemos assim, começamos a compreender mais assim materialmente, porque a gente entendeu que houve uma materialização do processo da regeneração, que já vem se processando na espiritualidade há bastante tempo, conforme diz o Divaldo, diz o Haroldo, que há tempos já permitiram a entrada de vários, a reencarnação, a entrada no mundo terreno de vários espíritos que necessitavam, né, desse processo, dessa oportunidade, mas a nível espiritual. Mas isto foi a materialização do processo de regeneração. Ele chegou até nós. Por quê? Porque nós começamos a nos dar conta que da igualdade, somos iguais perante as leis divinas ou leis naturais. Nós vemos que a cor da pele não faz distinção. A nossa religião, ela não faz distinção. A nossa condição socioeconômica não faz distinção. O vírus da pandemia tratou todos iguais. Então, isto vai mudar a sociedade que nós teremos nos próximos anos, nas próximas décadas. Claro que nós não teremos de imediato uma sociedade diferente, porque nós vamos ver atos de extrema bondade e atos de extrema crueldade. Tudo junto, mas isto faz parte do mundo que está entrando para a regeneração. Essa questão que tu nos coloca deixa bastante, em ponto bastante grande, significativo, né? Na esfera concreta mesmo da nossa ação mental e emocional, no momento em que somos desafiados, né? De uma maneira muito imprevisível mesmo, de uma sociedade que se organizava, que se autorregulava, com padrões muito materiais e com uma visão muito para o externo, e no momento em que esse externo torna-se bastante desafiador e desagregador dessas estruturas que antes nos mantinham num patamar de uma certa tranquilidade, vamos dizer, de todos os dias já saber exatamente o que a vida nos apresentava em uma rotina material estruturada para esse olhar externo. Esse mundo, no momento que fica desafiador, só nos resta buscar recursos internos, né? É isso que... E no momento em que buscamos esses recursos internos, aí que fica à mostra o quanto tu estás preparado, estruturado, quanto és capaz, pela resiliência, capaz de dar um retorno favorável, te manter com saúde física, emocional, espiritual, ante esses eventos, o quanto tu tens de recurso. Isso nos parece, em tudo aquilo que também tu estás nos trazendo neste momento, o quanto é significativo esse investimento que parece tão sutil e tão delicado, né, que passa desapercebido, mas que é estruturante, definidor, né, do quanto nós realmente estamos construindo valores que nos sustentam em qualquer situação, né, como esta que estamos vivendo. De vez em quando o aluno é chamado a fazer a prova, né? E aí, no momento destas provas, a gente vê o quanto nós nos preparamos neste tempo ou não, né?
Eu tenho uma convicção, e eu faço uma brincadeira com os meus amigos, que eu já ouvi até gente comentando aqui em palestra na sociedade, e que eu digo que essas decisões que acontecem no mundo, essas decisões maiores, elas estão sempre no andar de cima. Elas fogem do nosso controle. Elas fogem do nosso controle, né? E hoje eu vejo, assim, uma sociedade que vai rezar mais. Ela vai rezar mais. Ela vai procurar as igrejas, independente do culto, porque as religiões, elas são caminhos que nos levarão a Deus se forem bem trilhados. O nome não importa. Então, eu acho isso assim magnífico, quando a pessoa começa a descobrir outros valores, que não apenas o ter, e que começa a valorizar o ser imortal. Porque o que viaja conosco, o que passa na alfândega do túmulo, são os valores morais, são as virtudes que nós agregarmos no nosso patrimônio espiritual, como a bondade, como o amor, como a dedicação, como a caridade, enfim, isto viaja conosco e faz parte da nossa bagagem quando nós fizermos o check-in, quando nós chegarmos lá e fizermos o check-in. Então, assim, a gente começa a ver e a refletir como a espiritualidade é sábia. Uma pergunta 784 do Livro dos Espíritos, vejam a capacidade espiritual, moral deste espírito. Kardec perguntou para os espíritos ali a respeito de por que o mal se processava com tanta rapidez e era tão frequente no mundo. E os espíritos responderam que era necessário que o mal chegasse aos extremos para que nós entendêssemos o que era o bem, e aí então o processo ele inicia a modificação. Então, a espiritualidade superior, ela não nos trata como espíritos errados, e sim como irmãos equivocados. Somos equivocados, e então nós temos essas chances de reencarnarmos e de vivenciarmos esses momentos de extrema dificuldade, porque nos tira, como tu bem falaste, da área de harmonia. Nos tira daquela... Nós estávamos ali tranquilinho, levantamos de manhã, fazemos aquele nosso trabalho. Sabe aquela coisinha assim, tá gostoso, tá gostoso. É importante isso? É importante. Mas há necessidade de nos desalojarmos aí. Porque o espírito cresce nestes momentos de dificuldade. Tive uma professora na faculdade de História, a Marisa. Ela vinha no Bezerra, inclusive, encontrei ela no Bezerra, um ano, dei um grande abraço nela e disse para ela: Marisa, depois de muitos anos, eu já fiz a faculdade bem mais tarde. E eu disse para ela: Marisa, tu dizias uma coisa, ela era professora de História Antiga, e ela dizia assim: nós, para crescermos, temos que sair da área de conforto. Nós temos que nos desarmonizarmos. Eu não concordava com ela. Como é que um espírita vai se desarmonizar para crescer? Gente, eu custei a entender, mas é o crescimento normal que cada um tem. Depois, estudando, lendo, participando de encontros, de reuniões, enfim, na casa espírita, eu entendi que eu tenho que sair da área de conforto sem perder
né, a harmonia interior, enfim, tal, mas custei entender, ou o espírito assim, danado, né? Mas, graças a Deus, consegui entender. Uma questão também que, inicialmente, ao relatar o apoio familiar e toda a organização, toda a estrutura que precisou em um acordo familiar se realizar para o bom êxito desse desafio de manter a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, né, nesse cuidar da nossa psique, da nossa mente, né, nós vemos assim o quanto esses eventos mostram que é necessária a solidariedade. O bem-estar de um está relacionado a um acordo de trocas mútuas, a necessidade de ceder em determinados momentos, de manter um diálogo franco e aberto. O meu bem-estar depende também do bem-estar do outro, porque compartilhamos um mesmo espaço de vivência, tanto no espaço físico, que precisou se organizar e todos precisaram atender às necessidades para a saúde de todos, né, nas questões pandêmicas, mas também no ambiente psíquico e emocional que todos compartilham. Então, houve necessidade de ajustes nesses campos familiares, né? Em algumas questões houveram atritos de tal natureza que houve rompimentos de grupos familiares, e outros reforçaram estes acordos e se tornaram mais fortes dentro desse processo. E outros precisaram buscar recursos em outros ambientes, porque naquele ambiente não houve um entendimento da necessidade da superação das diferenças, né, para um bem comum, um bem maior compartilhado. Isto foi uma riqueza muito grande, como tu apresentas, né? Conseguiste superar em função de todo esse entendimento, né, do quanto se compartilham espaços físicos, mas principalmente o quanto compartilhamos um espaço psíquico-emocional, e para ele estar saudável, precisa haver um acordo de entendimento de valores elevados e harmoniosos, né? Eu vejo assim, Magda, é uma visão particular, minha, individual, que eu compartilho com a família, de que não existe a construção de uma família, de um grupo familiar, se não houver renúncias. Se não houver renúncias, não se constrói nada familiarmente. Essa busca, esse olhar que nós temos que ter sobre o outro, no meu ponto de vista, ele deve ser muito mais um olhar sobre as qualidades que o outro tem. Porque os defeitos, se tu me pedires para enumerar os defeitos de alguém, eu enumero 10 rapidamente. E agora tu me cita 2 qualidades deles. Eu tenho que parar, eu vou parar para pensar as 2 qualidades. Mas defeito eu cito 10. Então, assim, ó, quando nós olhamos e nos colocamos, aquilo que a gente chama, tem que haver essa cumplicidade para se construir. Se não houver isso, nós não construiremos nada. Em torno do meu lar, eu me surpreendi, eu moro num condomínio pequeno, de casinhas, e o zelador, que é muito meu amigo, porque eu trato todos pelo nome, e converso, e pergunto como está a esposa, como está o filho, é um hábito que eu criei,
porque o Espiritismo me ensinou a fazer isso. Eu sei o nome dele, da esposa, dos filhos, né? Pergunto como está isso, como está aquilo, quando tem aniversário eu sempre providencio alguma coisa, enfim. Então, eu fui perguntar para ele, eu não tenho visto mais fulano. Ele disse, seu Silon, a casa tal, eles se separaram. A casa tal, eles se separaram. A casa tal, eles se separaram. E eu disse, mas não é possível. Isso um ano depois que eu fui ficar sabendo, porque aí a gente começou a trocar meia dúzia de palavras ali, né? E no sentido de que uma coisa é tu ser casado e cada um sair de manhã para trabalhar e tu te vê à noite. Outra coisa é tu dividir o ambiente físico 24 horas por dia, porque daí tu tens o ambiente físico, o ambiente psíquico, enfim, aí tu tem toda a situação. É muito diferente. E aí tu tem que estar preparado. E aí o aspecto religioso do Espiritismo tem um peso, tem uma grandiosidade assim, fantástica, no meu ponto de vista. Porque ele te segura, ele te mostra. Tem aqueles nossos companheiros que dizem, mas o Espiritismo é uma ciência. Sem dúvida. O Espiritismo é uma filosofia, sem dúvida. Mas também tem um aspecto religioso fantástico. Porque ele nos dá esse embasamento estrutural, moral, né? Tu vê as consequências das tuas atitudes. Mas isso é filosófico? Sem dúvida, por isso que ele é filosófico. Mas o aspecto religioso, ele é grandioso. Ele é grandioso. É assim que eu vejo isso. E eu entendo dentro do meu ponto de vista, o que o Kardec colocou lá no último capítulo da Gênese, são chegados os tempos, no item 11, eu já comentei isso numa palestra aqui, que ele disse que já não são mais o orbe terreno, já não é mais o orbe terreno que está em convulsões telúricas, porque o orbe se acomodou, as placas tectônicas, todas essas, né, os vendavais, acontece um aqui, outro lá, assim, mas não como era antigamente, mas que as entranhas da humanidade, estas continuam convulsionadas, e essas convulsões se agravam com o passar do tempo, porque conforme adentramos o mundo de regeneração, há todo esse processo de convulsionamento da sociedade. Inversão de valores, inversão de valores na arte, na cultura, nos hábitos, nos costumes. Isso altera radicalmente a formação familiar. Isso altera radicalmente. Isso o Haroldo fala, o Divaldo fala, que esse grupo de espíritos, que são milhões de espíritos que reencarnaram no mundo todo e que são irmãos necessitados, com grandes dificuldades e que receberam a oportunidade para se melhorarem um pouco, eles trazem em si essas dificuldades. E chegando aqui, se envolveram de novo em todos esses processos. Então, é o que nós vemos aí. E não estamos sendo, assim, puristas, moralistas. Não, pode parecer falsa moral, mas não é. Porque a gente concorda plenamente com a evolução da ciência, da arte, né, enfim, não somos nós que temos que fazer esse julgamento. Porque a nossa relação é nossa com Deus, é do irmão com Deus, é Ele que é responsável, né? Ele que é responsável. Verdade. Este respeito ao tempo de cada um, né? Esse tempo que é um tempo de qualidade,
No momento em que nós abrimos espaços ao diálogo, ao entendimento, né, em uma relação sem culpa, sem cobranças excessivas de comportamentos e ações, nós estamos, de alguma forma, inibindo o indivíduo de manifestar-se, e ao manifestar-se com uma liberdade, ele consegue deixar à mostra tanto os seus valores elevados, as suas conquistas em determinadas questões da vida, quanto aquelas que ainda carecem de uma reavaliação diante de valores morais mais elevados e mais construtivos do ser. Mas enquanto, como humanidade, nós começamos a ter essa liberdade, esse maior questionamento, esse maior entendimento das questões, dá uma impressão de que a humanidade está pior, no sentido de desregramentos morais. Mas ele apenas está conseguindo sentir-se tão acolhido que consegue deixar à mostra suas chagas íntimas, para que o sol da liberdade, do entendimento, da razão e dos tempos de maior compreensão da verdade possam ali secar as suas feridas, né? Porque enquanto nós estamos contidos e impedidos de mostrar que nós estamos feridos e magoados, né, não há possibilidade de que esse sol libertador possa aclarar este ambiente, sanear essas dores, higienizar essas feridas, né? Então, assim, a gente vê no Espiritismo o quanto ele é libertador no sentido de permitir e acolher a dor. Acolher a dor. Isso é muito importante, acolher para que ela possa se mostrar em toda a sua crueza, por assim dizer, né? Por toda a sua realidade. É difícil olhar, é difícil, mas pior é quando nós sufocamos essa dor, né? E esse momento pandêmico de extrema dificuldade, nós tivemos que olhar a dor que nos visitou como humanidade, a todos, né? E precisamos aceitar essa dor, conviver com ela, com os recursos de que cada um dispõe, né? Nós vivemos, inclusive nós, estudantes do Espiritismo, porque jamais podemos perder a condição de alunos, de estudante, né? Porque daí nós paramos na vida, né? Então, nós convivemos com alguma coisa que realmente nos assustou, porque todos nós sabemos que nós vamos morrer, nós vamos desencarnar, todos. Mas nós convivemos com isso dentro do nosso lar. Nós olhávamos para a esposa, nós olhávamos para o filho, para o neto, e nós sentíamos medo de perder ele. E isso é, de uma certa maneira, se tu olhar assim, friamente, cruel, mas isto também trouxe um ensinamento, porque isso ensinou muita gente a rezar. Eu tenho ouvido manifestações, assim, eu ainda gosto de ouvir rádio, e eu tenho visto em diversos programas, assim, de pessoas que não tem nada a ver, as pessoas assim, olha, eu passei a rezar, coisa que eu nunca fazia fazia quando era criança, depois nunca mais. E eu passei a rezar, porque eu senti medo. Eu senti medo. Né? Então, tu vê, nós passamos a conviver com esse processo que, de uma certa maneira,
ele mexeu com todos nós, com as nossas entranhas, como diz o Kardec, né? Então, nós já temos um olhar, graças a Deus, pelo aprendizado que o Consolador nos trouxe, nós já temos um olhar um tanto mais espiritualizado, né, sobre o ser. Claro que vivemos num mundo material, nós temos que sobreviver, não é nada disso, né? Porque senão nós seremos um peso para a sociedade, não é isso? Mas nós não largamos tudo em função da parte material. Não, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Mas nós convivemos nós vemos que na nossa sociedade há pessoas que ela adormece pensando em ganhar dinheiro e acorda pensando em ganhar dinheiro. E os meios que usam, muitas vezes, não são os mais vistos, mas não cabe a nós julgar, né? Mas, então, vejam a decepção desse tipo de pessoa quando, de repente, ele se dá conta que ele não tem o comando da vida dele. Que a vida na matéria ela é sutil, ela é um sopro, né? Eu me recordo de um ensinamento que eu li na obra do Roberto Chiniachik, O Importante é Ser Feliz. Ele diz que quando ele fez a residência dele em medicina, ele fez no Einstein, num daqueles hospitais grandes de São Paulo. E o pessoal mais antigo, por sacanagem, colocou ele na ala dos pacientes terminais. E ele disse que ali só tinha magnata, só tinha gente com muito dinheiro. E ele disse que ele passou muito trabalho, porque diz que aquelas pessoas assim com muito dinheiro se agarravam no jaleco dele e pediam para ele assim: pelo amor de Deus, eu preciso viver mais uns anos. Eu trabalhei tanto na minha vida, acumulei uma fortuna enorme e estou morrendo. Eu não estou conseguindo desfrutar, eu preciso viver mais uns anos. E ele disse que a brincadeira dos amigos foi a maior lição da vida dele. Porque assim, ele passou a valorizar o ser, passou a ver como é a vida. E ele tem raízes orientais, então ele diz que foi um grande ensinamento para ele, né? Esse tipo de vivência. Então, quando a morte se avizinha, muda a visão da pessoa. O ser mais materialista passa realmente a olhar todo o processo que gira em torno dele. Toda essa natureza deslumbrante que nós vivenciamos, né? Que se tu olhar à noite, né, a gente até sente assim ímpetos de se tornar poeta quando tu olha aquela noite enluarada, estrelada, enfim, tal. Gente, olha o nosso tamanho, né? A gente sente assim, claro que a gente sabe da grandiosidade de Deus, da espiritualidade superior, mas nós estamos em processo de crescimento, mas somos pequenos, né? Quando nós assumimos isso não é baixa autoestima, isso é assumir um lugar. O momento em que eu me assumo, eu começo a crescer, né? O momento em que, como tu diz assim, o momento que eu me liberto de determinadas coisas que me causavam, que eu deixo o meu ego falar mais alto que eu não estou crescendo, eu estou parado, estou quase parado, né? Então eu vejo, né, todos os processos que nos levam a um crescimento melhor e nos levam em direção a uma sociedade melhor no futuro. Quanto tempo nós vamos levar para chegar no mundo de regeneração? Segundo o Haroldo, o Divaldo,
poderá ser um milênio, enfim. Porque o mundo de regeneração, nós sabemos, né, que o mal está entrelaçado com o bem. Haverá mais, quando ela for se adentrando há mais tempo, haverá mais bem do que mal, mas o mal ainda caminha junto. Então não é nem um mundo puro, nem um mundo ditoso, né? Não, é verdade, porque a questão de que nós cometemos equívocos muito mais pela falta de conhecimento da verdade do que verdadeiramente constitui um caminho virtuoso, né, do que pela intenção do dolo, de burlar as leis, né. Nós, às vezes, temos uma ideia um pouco equivocada do que seja a questão de tomar caminhos que são mais tortuosos na vida. Exatamente porque se soubéssemos que havia um outro caminho muito mais gratificante, em que atingiríamos os nossos objetivos de felicidade, de plenitude, com mais presteza, né? E verdadeiramente escolheríamos este ao invés daquele em que precisamos contornar tantos obstáculos, ferir os nossos pés nas escarpas dolorosas da vida. Então, todas essas questões, elas começam agora a ser vistas desta maneira mais carinhosa e mais acolhedora do sofrimento, que é uma necessidade de mudança de estágios. Os nossos valores morais, essa nossa escolha de caminhos, cada vez ela começa a tornar-se mais claros, o horizonte mais límpido, né? E visualizamos com muito mais facilidade, por assim dizer, né, tudo aquilo que nos aguarda em cada passo do caminho, né? Então, realmente, é um caminho que a cada dia vai se tornar um tanto mais suave, pelo aprendizado, pelo esforço. As dificuldades vão continuar existindo, mas como tu dizias, de todos os recursos que se busca, como nas crenças e valores espirituais superiores, que nos ligam à nossa própria essência divina, este caminho ele começa a tornar-se um tanto melhor, muito mais tranquilo, muito mais sereno do que antes, quando nós não tínhamos esse conhecimento de que somos espíritos eternos e imortais, né? Querida amiga, nós levaremos para a nossa existência atual, né, para o pós-pandemia, e que se incorporará no nosso patrimônio espiritual, esse momento que nós estamos vivendo. Ele é único. Ele é único. Não sei se algum de nós, espiritualmente, viveu a gripe espanhola, enfim, e tal, mas para nós, ele é único. Então, ele vai nos deixar ensinamentos que irão, assim, lentamente se sedimentar em cada um de nós, até os irmãos que ainda estão mais endurecidos consciencialmente, eles vão lentamente entendendo que está havendo modificações e que nós não somos apenas o corpo físico, não somos mais isso. E isto tu vê que todas as religiões já comentam sobre isso. Não aplicam, às vezes, de uma maneira mais didática sobre a imortalidade, né, sobre a sobrevivência do ser, como o Espiritismo explica, né, o Espiritismo explica pedagogicamente como funciona tudo isso. Então, eu acho que é de uma clareza meridiana. Mas todos
iremos levar para a nossa caminhada este momento em que estamos vivenciando. Como nós passamos isso aqui, porque foi sufoco, né? É sufoco para todos nós. E eu ouvi o Haroldo também comentar a respeito disso, respondendo uma pergunta de alguém que fez para ele. E quando vai terminar a pandemia? Não, ela apenas começou. Ela apenas começou. Então, todo esse processo, ele vai se alternando. Por quê? Porque é a época em que estamos vivendo. Claro que teremos, assim, depois de todo esse processo de dificuldade, teremos um ciclo de crescimento. Porque se nós falarmos assim, se historiograficamente falarmos, todas as grandes calamidades que a humanidade passou, né, guerras, enfim, e tal, logo após há um ciclo de crescimento, inclusive material, nas artes, cultural. Então há isso aí. E eu acredito, eu tenho convicção de que o espírito estará mais amadurecido para vivenciar e tirar proveito espiritual desses momentos. Né? Eu vejo isso, eu sinto isso, né? Eu sinto isso. Né? E é tão bom a gente poder ter essa esperança, e o Espiritismo nos ensina a vivenciar a esperança. Não é apenas ter a esperança, é vivenciar a esperança. E eu confesso aqui para ti que eu sempre li os livros espíritas, mas hoje eu procuro estudar os livros espíritas. Eu procuro isso, não é ler o livro dos espíritos, ler a Gênesis. Eu tenho que estudar essas obras, porque o Kardec falou. Olha a Gênesis 1868, ele falou coisas que nós estamos vivenciando hoje. Então, tem que estudar esse tipo de obra, né? Porque ela realmente me dá subsídios para vivenciar os momentos de dificuldade. Né? Não é? É verdade. Nós percebemos que a vida ela tem um ciclo recorrente que de quando em quando, de alguns momentos, ele retorna como um movimento natural, e esse movimento é tão sábio, e embora cause um certo espanto e uma certa comoção, quando nos acolhe de uma maneira inesperada, mas perfeitamente programada, ele está nos dizendo que, embora não reconheçamos como espírito o quanto já evoluímos, este evento vem nos mostrar que estamos sim preparados. Tanto é que a vida já nos coloca num degrau mais alto, na escolarização das experiências, mais complexa. Então, é sinal que ela já reconhece que, como humanidade, nós já temos recursos suficientes para dar conta daquela demanda. Há um período de adaptação e reconhecimento da humanidade, do quanto nós já somos competentes para dar conta daquela complexidade. Isso leva um tempo. É o tempo pandêmico, né? O tempo que vai levar para dominarmos e encontrarmos os recursos, as vacinas, né? Que são físicas, mas que são psíquicas, emocionais, estruturais do ser, até nós nos darmos conta e usarmos este recurso para dar conta da demanda. Então, é essa programação divina. A vida tem essa programação de quando em quando, e cada vez, às vezes, esses momentos que chegam, eles são parecem mais críticos, com mais necessidade de ter uma complexidade de entendimento. E é tão lindo se ver isso, né? De ver o quanto nós já crescemos, como a humanidade enfrentou uma gripe espanhola, usando este recurso
da pandemia, da estrutura, e como agora a nossa sociedade reage, se estrutura científica, emocionalmente, né, psiquicamente. É totalmente diferente a maneira como nós estamos enfrentando. Os ganhos disso para nós como humanidade também é muito diferenciado. É tão bonito de ver como nós estamos tão aparelhados, e é preciso eventos dessa natureza para nos despertar, fazer com que nós voltemos ao nosso mundo interior e busquemos recursos, e nós vemos que temos muito em abundância, e ainda sobra recursos para, como disseste há pouco, né, dar continuidade a essa pandemia. Quer dizer, é o processo que se iniciou a partir desse reconhecimento do quanto somos competentes para esses desafios, não é mesmo? É verdade. E nós vivemos hoje em tempo real, né? Nós vivemos em tempo real. Antes nós não vivíamos em tempo real. Uma notícia do Japão demorava um mês para chegar aqui. Hoje vivemos em tempo real, né? Temos as redes sociais, temos que aprender a usar, inclusive as redes sociais. O espírita muito mais tem que aprender a usar as redes sociais, né? E tu falaste uma coisa que me chamou a atenção. Ninguém passa de ano sem fazer a prova. Ninguém passa de ano sem fazer a prova. E entre a causa geradora e o efeito, a espiritualidade, na sua imensa bondade, nos dá um tempo de amadurecimento, até que ela nos chega, quando nós amadurecemos consciencialmente, que só as leis naturais sabem, eles chegam com a promissória que nós assinamos em branco, lá atrás, para dizer assim, ó, está aqui, é a tua assinatura, agora tu vais ter que acertar, né? Muito obrigado, querido amigo. Nós agradecemos muito a tua gentileza, a troca das tuas vivências pessoais, familiares, como tu te estruturasse durante toda essa jornada para chegar a esse momento e ter uma resposta favorável na tua avaliação diante desse desafio, né? Nós te agradecemos muito, com amor, com carinho, pela tua doação e generosidade, e pediríamos que fizesse a nossa prece para concluir, pelo menos, esse nosso encontro, e vamos continuar na mente, no coração, né, refletindo sobre todas as questões que tu nos trouxeste. Muito obrigado, querido amigo. Querida, eu é que tenho que agradecer. Tu não sabe a alegria que eu tenho de vir trabalhar, porque é uma oportunidade reeducativa que eu recebo. Eu é que agradeço, e sempre que posso eu estou aqui, né, porque é um aprendizado constante, eu não perco a oportunidade. Sempre que eu posso, eu estarei aqui. Tá bom? Muito obrigado. E assim, então, agradecidos à misericórdia divina, que nos protege e que nos ampara, e a esses queridos companheiros espirituais que nos auxiliam e que, quando fraquejamos, nos carregam no colo, dissemos da nossa alegria, por todas as messes de amor que temos recebido. A nossa gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, nos auxiliam nesta jornada. Que possamos dar continuidade no processo reeducativo que estamos matriculados. Agradecemos e abraçamos fraternalmente todos os companheiros que se fazem presente aqui. E estendemos o nosso amplexo de paz e de amor a todos aqueles que se ligam a nós por sintonia vibratória. Que a luz e a paz
do meigo nazareno Jesus, ilumine e esclareça nossas consciências e dulcifique os nossos sentimentos. Permaneçamos na paz que este querido Mestre e companheiro maior nos envia a todo instante. Muita luz, muita paz. E um beijo no coração de cada um de nós. Luz e paz. Que assim seja. Obrigado a todos e permaneçamos em paz.